Queridos, dando seguimento então à nossa aula, lembrando que nós ainda estamos trabalhando a aula de número 1, eu estava falando na primeira parte desta aula sobre a proposta do Salmo 23. A igreja adotou tradicionalmente que o autor deste salmo é Davi, né? O grande rei Davi. Porém, quando nós temos um conhecimento preciso da língua materna, da língua original, da língua a qual foi escrita o texto bíblico, por exemplo, que seria o hebraico, né, ele possibilita com que nós tenhamos um conhecimento diferenciado daqueles e daquelas que não tiveram o mesmo contato com a língua materna, com a língua original e que dependem da tradução. Né? Não é à toa que há um adágio popular que diz que todo tradutor é um traidor. Porque o tradutor ele precisa, às vezes, fazer algumas escolhas necessárias para traduzir uma determinada palavra de um contexto para o outro. E, às vezes, ele utiliza uma palavra e que essa palavra ela termina tirando a riqueza que aquela palavra apresentava no texto original. Por exemplo, o Salmo 23, né, nós dizemos que é um salmo que pertence a Davi, mas utilizando o nosso referencial teórico, que é o professor Tércio Machado Siqueira, ele vai dizer a nós o seguinte, que há uma expressão no hebraico, né, que é chamada le, né, a expressão le, acompanhada le Davi, que significa para Davi, né, essa expressão le Davi, que seria o lamed no hebraico, que é a letra correspondente ao L da língua portuguesa, acompanhado, né, o lamed, antes de um substantivo, ele pode significar para, né, e não de. Porém, o João Ferreira de Almeida, quando traduziu o Salmo 23, ele faz a escolha. Ao invés do para, ele utiliza o de Davi. Então, automaticamente, quem olha para o cabeçalho do Salmo 23 entende que o Salmo pertence a Davi. Quem tem um contato da língua original sabe que a expressão ler pode significar tanto de quanto para. Então, pode ser um salmo que não pertencia a Davi, mas que alguém escreveu este salmo dedicando a Davi a partir da proposta de um reino que fez toda a diferença em Israel. Só para reforçar um pouco da nossa fala, a caráter de exemplo, o Salmo 23, lá no verso de número 6, se não me engano, ele vai fazer uma alusão à casa do Senhor. Ele vai dizer, para que eu possa morar na casa do Senhor eternamente, né? A ideia de casa do Senhor aí, ele faz uma alusão ao templo. E qualquer pessoa que tenha um contato com o Antigo Testamento, ainda que seja o simples, o básico, necessário, saberá que o Salmo 23, né, ou Davi, ele morreu muito antes de construir o templo. O templo, ele é uma construção posterior a Davi. Quem construiu o templo de Jerusalém, né, o Monte Sião, foi seu filho Salomão. Então, como que Davi poderia ter escrito o Salmo 23, né, fazendo no mesmo salmo uma alusão ao templo, algo que só veio a existir após a sua morte? Aí nós temos dois problemas, tá? Uma vez que o método fundamentalista vai dizer, mas a inspiração do Espírito faz com que a pessoa escreva já olhando para coisas que ainda não existiu, porque o Espírito revelava. Ok, eu não vou discutir a questão de inspiração total do texto sagrado, exatamente por ser também da Assembleia de Deus. Eu não vou mudar o conceito do nosso povo. Mas eu disse aos irmãos que me sinto muito mais à vontade com o método histórico crítico. E o método histórico crítico, a caráter de exemplo, ele vai valorizar o local de composição, né? O local vivencial, né? E a partir dessa proposta, o local de construção, o local vivencial daquele texto, nós temos uma ideia de que este salmo, quem escreve, já havia tido um contato com o templo, né? E que, portanto, alguém escreveu este salmo fazendo uma alusão a Davi a partir da proposta de um tempo em que um rei governou e no seu reino houve justiça, né? Não é à toa que Davi, ao olhar para o seu reino, ele vai dizer, fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi
um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Então, o povo que vivenciou o reino de Davi sabe que nesse reino houve justiça. Quem não vivenciou passa a ficar sabendo, né, das grandezas deste governo, né, e passa a ter uma ideia de saudosismo, a olhar para o futuro, desejando que os próximos reinos venham a caráter, a semelhança daquele reino que existiu um tempo em Israel, né? Então, nós estamos ainda falando sobre o tópico 1, em que nós trabalhamos a ideia de título, né? A ideia do Terrilim, trabalhamos a divisão do livro, e nós trabalhamos os 5 livros que há nos Salmos. Nós acabamos de trabalhar os autores. E qual a importância dos autores? Nós entendermos, por exemplo, um salmo que pertence aos filhos de Coré, né? Que são levitas, são músicos da casa do Senhor, Asaf, que também é levita, né? Mas deixa eu fazer uma outra citação importante aqui, aproveitando que eu já toquei, antecipando algo que eu iria trabalhar no tópico de número 2, falando sobre os levitas. E aí, irmãos, nós pentecostais, qualquer pessoa que começa a louvar o Senhor no meio da igreja, já se intitula dizendo, eu sou levita, bate no peito, eu sou levita. E aí o professor Tércio, ele vai dizer o seguinte, levitas e sacerdotes, eles não gozavam do poder político e não tinham privilégios. Eles eram doutores que cuidavam da saúde do povo e cuidavam do templo, né? Então, eles não gostavam de ter aproximação com o poder político, não queriam privilégios, e eles eram doutores que cuidavam do povo, né? Curava as feridas do povo e cuidava da manutenção do templo, né? Então, o levita era aquele que, além de cuidar do povo, do próximo, também era aquele que limpava o templo, era aquele que limpava a casa do Senhor. Então, levita, a pessoa que quer fazer jus ao nome, precisa trazer sobre si tudo aquilo que o nome acarreta. Levita é aquele que limpa o templo, aquele que limpa a casa do Senhor, que cuida do povo. Esse pode intitular-se para si o título de levitas, né? Então, é uma proposta nova, que até então eu garanto que muitas pessoas tinham isso como desconhecido, mas o professor Tércio nos dá esse esclarecimento dizendo, o levita é aquele que se entrega para o povo, é aquele que cuida da casa do Senhor. Aquele irmão, aquela irmã que às vezes está limpando o banheiro da igreja, que faz o trabalho que ninguém quer fazer, né? Que é o trabalho às vezes tido como desprezo à luz de algumas pessoas, este é considerado um levita à luz do texto bíblico, à luz do livro dos Salmos, né? Então aquele irmão que passa um pano na cadeira, no banco da igreja, ele é o levita da igreja, ele está cuidando, ele está zelando da casa do Senhor. De fato, ele está adorando ao Senhor, né? Porque falar de adoração, ter uma adoração, vem do grego proskinel, e proskinel significa beijar os pés, né? Mas também adoração, eu posso ver no grego também como latreia. E quem é o latreia? Latreia é aquele que fazia o serviço sujo, limpar o serviço sujo. Em meio a uma cidade em que não havia sanitários, as pessoas elas defecavam e alguém tinha que ir lá limpar. Quem ia limpar? O latreia. E esse latreia fazia um serviço que ninguém queria fazer. Então isso de fato também pode ser considerado adoração. Pessoa que limpa o banheiro da igreja precisa ser valorizado pelo nosso povo. Precisamos cuidar desse povo, dar a eles um carinho, uma atenção especial, porque esse povo está, de fato, chamando a atenção de Deus com seu cuidado, com seu serviço e com a sua devoção à casa do Senhor. Trabalhando então, caminhando, nós vamos trabalhar o tópico de número 2. E no tópico de número 2, comentarista da lição, ele vai falar sobre os principais, as principais características do livro dos Salmos. Ele começa dizendo o seguinte: o livro dos Salmos é classificado como literatura poética hebraica. Então, quando nós encontramos os blocos da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar o bloco dos livros poéticos. E embora a revista não fez alusão, eu quero aproveitar essa aula para trazer alusão a vocês, e eu vou dar o crédito aqui ao Dr. Champ, e ele vai dizer o seguinte: no bloco dos poéticos vocês vão encontrar o livro de Jó,
o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão e Lamentações de Jeremias, que na definição do Dr. Russell Norman Champlin, ele vai dizer ambos são considerados livros poéticos. Sobretudo, falando então do livro de Salmos, é uma poesia lírica, né? Uma proposta de uma poesia que é acompanhada de um instrumento de corda, um instrumento musical totalmente diferente do livro, por exemplo, de Jó, que é uma poesia dramática, que tem a ideia do drama, do justo sofredor, né? É uma poesia de fato, mas tem uma outra proposta. Então, falando do livro de Salmos, nós estamos falando de um livro poético, que pretende trazer a nós poesia, uma poesia hebraica, né? Uma poesia totalmente diferente da nossa, mas uma poesia que precisa ser levada em consideração e que essa poesia ela era acompanhada de instrumentos musicais. Essa proposta, o comentarista da lição ele vai dizer, a proposta da poesia hebraica não é algo que surgiu nos Salmos, é algo já considerado, né, velho no meio do povo hebreu. Por exemplo, ele vai fazer alusão ao livro do Êxodo, capítulo de número 15, do versículo de número 1 ao versículo 31. E o livro do Êxodo, para qualquer pessoa que conheça da Bíblia Sagrada, sabe que trata sobre a passagem do povo que saiu do Egito e que estão caminhando rumo à cidade de Canaã, a terra que mana leite e mel. Ou seja, então, você já vai encontrar essa proposta desse gênero poético já lá no livro do Êxodo, capítulo 15. Ele vai falar sobre Deuteronômio, capítulo 32, que também é uma proposta de poesia e uma poesia hebraica, sobretudo o Deuteronômio agora, que é a segunda lei, ou a segunda aplicação da lei para os novos que nasceram ali no meio do deserto, né? Que também tem um contato com esse tipo de leitura, com esse tipo de literatura, e que é de suma importância, né? O livro dos Juízes, ele vai citar o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 31. Então, ele está falando sobre a proposta da literatura, né? Ele está falando sobre a proposta da poesia hebraica. Caminhando, ele fala no tópico 2.2 sobre acrósticos, né? E aí ele vai dizer o seguinte: Salmos também contém poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso formam uma palavra ou seguem uma sequência alfabética. E ele vai dar um exemplo. Qual é o exemplo? O exemplo que ele dá para nós é um salmo de número 119. Uma vez que nós já temos aí a tradução, às vezes perdemos a riqueza de alguém que teve o contato com a língua materna, com a língua original. Por exemplo, senhores e senhoras, o livro dos Salmos, o número 119, vai apresentar para nós um salmo acróstico. Porém, este salmo acróstico, ele é composto de 22 parágrafos. Por que 22 parágrafos? Ele faz uma séria alusão ao alfabeto hebraico, uma vez que o alfabeto hebraico ele é composto de 22 letras. Então, cada parágrafo do Salmo 119 corresponde a uma letra do alfabeto hebraico, né? Começando da primeira, segunda, terceira e assim sucessivamente. Então nós vamos encontrar, e aí se talvez você tem uma Bíblia que apresenta algumas características lá de algumas letras que você não conhece, né? Você vai saber agora que o Salmo 119 ele está fazendo essa alusão, né, às 22 letras do alfabeto hebraico, cada uma iniciando-se em um parágrafo diferente, que no caso do Salmo 119 pretende exaltar a Torá, a instrução que preserva a vida, né? Caminhando, ele vai falar aqui, por exemplo, no Salmo no tópico 2.3, ele fala sobre refrãos, né? E aí ele vai dizer assim: refrãos
dos salmos é uma repetição de uma frase ou de uma fórmula. E aí ele vai utilizar aqui como base, ele utiliza como base o Salmo de número 107, no qual ele destaca alguns versos. O verso 6, o verso 13, o verso 19 e o verso 28, que vai dizer: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. No mesmo salmo, o comentarista vai dizer, no verso de número 8, 15, 21 e 31, você vai encontrar mais uma vez a repetição, né, que vai dizer ali o grito pelo socorro. Né? E qual é a proposta quando há uma repetição? Procurar trazer a nós a importância de algo que está sendo falado ali. Né? Então, quer dar uma validade, uma autenticidade a algo que está sendo falado. Por exemplo, quando há uma repetição de um clamor por socorro, né, de alguém que está sofrendo, ou de uma nação que está sofrendo, e que aí precisa clamar por socorro, né? E a ideia do clamar, a palavra significa gritar em alta voz, então chamar a atenção de alguém em alta voz, gritando mesmo, se esgoelando, fazendo com que seja ouvido. Alguém que sofre, alguém que está sofrendo, né? Não é possível que alguém que está com dores e essa pessoa não se manifeste. Dependendo da dor, você percebe que às vezes você está numa sala de hospital e aí lá na recepção vai ter pessoas de diversas naturezas. Então, alguns entram lá e conseguem controlar a sua dor. Outros já entram com uma dor mais intensa e você vai perceber que tem pessoas que já entram gritando, pedindo socorro, né? E faz com que essa pessoa, às vezes, na triagem, seja passado para emergência. Coloca ali a ficha amarela ou vermelha, porque é emergência. Então, ele tem pressa. Então, as repetições, elas representam esse clamor, por exemplo, de alguém que está clamando a Deus, tem pressa em ser ouvido, que quer chamar a atenção de Deus. Né? Então, o comentarista da lição, ele vai trabalhar, por exemplo, o Salmo 107. Eu destaquei aqui para nós o Salmo de número 136. Eu te convido a abrir a sua Bíblia. E no Salmo 136 nós vamos encontrar algo muito interessante. E há repetições aqui do início até o verso de número 26. Por exemplo, ele vai iniciar: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E aí, na segunda sentença, ele vai dizer: porque a sua misericórdia dura para sempre. Algumas Bíblias, ao invés de misericórdia, vai estar escrito porque a sua benignidade. Outras estará escrito seu amor. Né? E aí, segundo verso: rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. 3. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, a sua bondade. Então vocês vão encontrar o Salmo de número 136, nos seus 26 versos, você encontra a primeira sentença e a segunda sentença. E a segunda sentença, ela sempre se repete. É algo muito interessante aqui. Ela vai se repetir, porque a sua misericórdia, ou porque a sua benignidade dura para sempre. Pode acompanhar aí agora essa curiosidade bíblica, que é algo muito interessante. Os 26 versos repetem a mesma sentença. Isso é de suma importância. Então, no segundo tópico, o autor da lição, ele vai trabalhar, né, a questão da poesia hebraica, os acrósticos e o refrão, que é algo que nós acabamos de passar. Caminhando no tópico 3, ele vai trazer alguns esclarecimentos de algumas expressões. E aí ele inicia dizendo o seguinte: nesse tópico destacaremos os prováveis significados. Perceba que ele está usando prováveis significados. Isso eu faço questão de destacar. Os prováveis significados dos termos Selá, Igaion, Mictão, Gedutum e
masquio e degraus. E aí ele vai dizer o seguinte: é importante destacar que não há um único entendimento sobre os seus significados, havendo constante debate sobre o tema. Tá? Então, por exemplo, cada significado aqui, a lição ela procurou destacar para nós, né, o significado importante desse ou daquele assunto, daquela expressão. E aí ele inicia o tópico 3.1 dizendo: Selá, Higaion e Miquitão são termos considerados técnicos da área da música, encontrados em vários salmos. Então vamos iniciar. O primeiro termo, ele vai falar sobre o termo Selá, que é bastante utilizado, que ocorre cerca de 71 vezes no livro dos Salmos, que a Septuaginta ela vai considerar esse termo Selá como uma pausa musical, né? Um interlúdio musical, um tempo, um time, né? Aquele tempo que dá um pausa. E é isso que esse termo, na definição da revista, se refere. Sobretudo, o Dr. Champler ele vai dizer para nós o seguinte: essa palavra talvez tenha outros significados. Ela pode vir da palavra selar, que significa elevar-se, e pode significar elevar o tempo da música para cantar nesse ponto. Né? Então, elevar o tempo, ou o músico aí, né? Subir o tom da música. Né? Então, a primeira definição que o Dr. Champler vai dar para nós é essa. Pode ser que é elevar o tempo da música, né? Subir o tom aí. Então, você que é músico está entendendo o que eu estou dizendo. A ideia de subir o tom, cantar ela numa outra tonalidade. Então, o professor e o Dr. Champler ele está dizendo, ó, sei lá, pode ter significado. Pode ser a ideia de elevar o tempo da música. Só que aí ele diz, outros estudiosos identificam a palavra como derivada de um termo que significa fazer silêncio. Que nesse caso, sei lá, indica que os cantores deveriam manter silêncio, enfatizar alguma declaração de pensamento. Né? Então, na segunda definição, ele diz o seguinte, sei lá, pode significar, né, primeiro, elevar o tempo da música. Na segunda, sei lá, pode significar fazer silêncio, né? Aquele momento de dar um tempo. Ele para os louvores e o povo começa a ter aquela breve meditação no que está sendo cantado. Sem música, sem letra, e o povo começa a meditar, né, na letra em que está sendo cantado. Então, você pode pegar aí, de repente, o hino da Aline Barros: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu peço para você fazer um silêncio. Esse tempo de silêncio é um tempo que, segundo a definição do Champler, pode ser um tempo para você meditar. Eu estou consagrando a minha vida a Deus. Eu não estou perdendo tempo. De fato, eu estou me consagrando, se entregando para o Senhor. No terceiro, o Dr. Champler ele vai dizer que a Septuaginta ela sempre traduz o termo como uma pausa, né? Como se estivesse sendo entoado. Então, ele deu 3 definições para nós. Perceba o porquê que o autor da revista, o comentarista, vai dizer que são prováveis, porque ele utilizou apenas um, que é o de maior consenso entre todos, que é utilizado pela Septuaginta, que eu já expliquei o que é Septuaginta lá no primeiro vídeo. Volta lá que você vai lembrar do que eu estou dizendo. E aí ele vai dizer o seguinte, esse termo, ele significa uma pausa, mas o comentarista da lição, ele disse para nós, fora a pausa pode significar outras coisas. Caminhando, né, o comentarista da lição vai dizer, já o termo Higaion, que você vai encontrar ele no Salmo de número 9, você vai encontrar o termo Higaion. Você vai encontrar lá no versículo de número 16, né? Salmo de número 9 e o versículo de número 16. Essa palavra, Higaion, vai dizer aqui o seguinte,
Então, comentarista da aula. Ela aparece junto com o selar e pode se referir a um momento de meditação. Sobretudo, o Dr. Champ ele vai dizer, olha, Higaion pode ser que não haja um significado dessa palavra, né? Não há um consenso entre os comentaristas. Não há, de fato, um significado, né? O que ela significa, mas o comentarista da lição, ele utiliza o termo dizendo, ó, é uma pausa. Caminhando, o Miquitão, que está presente no Salmo 56 a 60, por exemplo, pode se referir à oração silenciosa, aquela oração feita em silêncio, em secreto, em pensamento, que é aquilo que Jesus destacou, quando quiser orar, entrar na porta do teu quarto e orando a Deus em secreto, em silêncio, o Senhor Deus ele vai te ouvir, ele te ouvirá. Né? No tópico 3.2 ele trabalha duas expressões, que é Gedutum e Masquil. Gedutum, ele vai dizer o seguinte, era da família dos levitas e habilidosos na música. Então, quando você encontrar a palavra Gedutum, está destacando a família de levitas, que não era apenas os músicos. Você há de lembrar que eram aqueles doutores que cuidavam também, que eram aqueles que limpavam o templo, que cuidavam da manutenção do templo. Mas aí, Gedutum, família de levitas. Né? E, por fim, né, ele vai dizer o seguinte, podendo ser um salmo de entendimento didático a partir da palavra masquil. Palavra masquil, que você encontra em alguns salmos, pode se referir a um salmo de entendimento didático. Eu corri bastante para falar sobre o tópico 3.3, que no tópico 3.3 é conhecido como o tópico dos degraus, né? Cujo significado literal é subir. Sobretudo, né, Cântico dos Degraus, ou cânticos de canção de subida, que se dá do Salmo de número 120 ao Salmo de número 134, né, pode ser traduzido como cântico de subida, cânticos dos degraus, né, dos degraus, referia-se a um tempo em que o povo, referia-se a um tempo em que o povo saía, desculpa aí se vocês ouviram alguma coisa, nós estamos aqui com aula ao vivo e algumas pessoas vão compartilhando no momento da aula, mas faz parte. Então, uma vez que você tem pessoas que saem do interior, por exemplo, alguém que está no norte e vai para Jerusalém, caminha 100 quilômetros, né, do norte para Jerusalém. E esse povo, de fato, ele vai caminhando e é subida, descida, tem dificuldades no meio do caminho. Né? E como esse povo fazia para chegar a Jerusalém, a Sião, no templo? Iam cantando. Então vocês podem notar que uma outra curiosidade é que a grande maioria dos salmos aí, conhecido como cânticos de subida, são salmos pequenos, né? E aí o Dr. Milton Schwantz, ele tem para nós um esclarecimento dizendo os salmos eram pequenos porque, de fato, a pessoa que está em peregrinação não tem tempo para compor grandes composições, né? Até mesmo para que fique guardado na memória, eram salmos pequenos. Então, o povo tinha a obrigação, às vezes, de participar de algumas festas em Jerusalém. Né? O povo precisava de estar na festa da Páscoa, do Tabernáculo e do Pentecoste. Eram 3 festas que o judeu tinha essa obrigação de estar junto. Páscoa, Tabernáculo e Pentecoste. E às vezes quem saiu do norte vai caminhar 100 quilômetros. Quem sai de uma aldeia e está distante vai cantando, vai louvando. Então, essa é uma grande definição do tópico 3.3. Concluindo, o comentarista vai dizer: o livro dos Salmos é indispensável guia para o louvor e oração, tanto individual quanto coletivo, principalmente nesse tempo de tantas distorções e superficialidades doutrinárias expressas em muitos cânticos. Né? É o tal do agora é só vitória, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me ver na benção vai se arrepender, hinos de vingança, né? Quem tem promessa não morre, né? E aí a gente acha que por causa da promessa pode pintar e bordar porque eu não vou morrer. E aí, o livro dos Salmos, de fato, é um livro que pode ser um grande referencial no quesito de louvor, de adoração, aquilo que se faz para agradar a Deus. Deus abençoe, espero vocês na próxima aula, espero que vocês tenham gostado dessa aula
Se ficou alguma dúvida, eu peço que você possa comentar e nos ajude. Comenta, compartilha, faça com que essa aula, que esse canal se torne conhecido, porque é para abençoar o povo de Deus. Eu conto com você. Por favor, não guarde conhecimento só para você. Passe para outras pessoas, faça com que outros cristãos sejam abençoados por Deus. O canal Bíblia e Ação chegou para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus amigos, a tua igreja, o teu ministério. Eu conto com você e te espero na próxima aula. Que Deus te abençoe.